Afina aí que estamos começando o primeiro episódio do nosso mais novo podcast musical. Eu sou o Jean de Oliveira e hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber o Big Boss, o Boninho desse projeto, Gabriel Oliveira. Tudo bem com a nossa pessoa? Tudo bem. Como você se sente sendo o Boninho desse projeto? Poxa, difícil falar assim. Constrangido. Para quem não... Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Somos todos músicos, eu sou o Jean, sou violinista. O Gabriel, ele é um empresário que faz milhares de coisas. Quais são as suas atividades hoje? Hoje eu tenho a Oliver, né, para tomar conta, Oliver Strings, tem a Orquest, está começando agora o Afina aí, tem alguns outros projetos que eu sou parceiro também, me envolvo com algumas coisas de fabricação, então tem bastante coisinha aí que... Vamos começar. O que é a Oliver Strings? Tá, a Oliver Strings é a loja de instrumentos musicais focada em violino, viola, violoncelo e agora temos contrabaixo também. Né? E o diferencial da nossa loja é entregar instrumentos já ajustados, prontos para o aluno tocar. Ajustado significa que vai montado? Vai montado. Mas é isso que é ajuste? Não, não é só isso. Porque às vezes eu vejo propagandas no Mercado Livre, né? Violino ajustado. E aí na hora que chega, na verdade, é que ele tá montado. É que a cravelha tá no furo. A cravelha tá no lugar, o cavalete tá em pé. Isso é ajustado pros caras. Não, é bem diferente disso. A gente tem uma equipe interna, também tem uma equipe externa que vem de vez em quando. Por exemplo, agora no mês que vem vai chegar mais de 1.000 instrumentos, né? Então a nossa equipe interna não dá conta de fazer tudo que precisa fazer. E aí vem uma equipe externa. E aí vem a luthier até da Itália, né? Então, que da hora. Os caras trazem luthier da Itália para ajudar a ajustar exatamente. Os instrumentos. E vem luthier renomado aqui também. A gente monta uma equipe, porque não é um luthier da Itália que vai dar conta disso tudo. Tem a nossa equipe interna e a gente convida alguns luthiers que a gente gosta. O que é exatamente esse ajuste para quem não entende muito de instrumento de cordas? Tá. Quando o instrumento vem pra gente, ele vem totalmente desajustado, porque assim... E aí as lojas normais vendem assim? Vende. Que absurdo! Tô falando como se eu não soubesse, gente. Eu sei, mas é legal pra vocês saberem também. Inclusive, já linkando aqui com a Orquest, que a Orquest ela vende para outras lojas. Então, eu não gosto de falar muito disso, porque eu não gosto de expor que por trás é uma empresa só, né? É um dono só. Mas tem a Orquest que você compra a Orquest em várias lojas do país, né? Então, se é uma boa loja, vai ter Orquest. Se é uma boa loja, vai ter Orquest. E até pouco tempo atrás, o Orquest não era vendido ajustado, né? Porque muito luthier pedia para vir sem ajuste para eles fazerem um ajuste. O que a gente notou? Que quando a gente vendia para luthier, ok, né? Ele ajustava e vendia o nosso instrumento, Orquest, lá dentro. E algumas lojas que a gente vendia não faziam o ajuste. E aí manchava a marca da empresa. Então, eu comprei um Orquest, mas não funcionou. Não tá legal, não vem ajustado. A pessoa, poxa, mas o meu veio, né? Um outro veio, que comprou em outra loja, comprou com outro luthier. Só tem uma inconsistência do produto. Então a partir de agora, a gente tá mandando todos ajustados. O luthier fala, mas vai ficar mais caro, queria comprar mais barato, sem ajuste, não sei o quê. Não tem essa. Você compra o instrumento já é um preço muito bom, né? Tem a partir na loja, nesse momento que nós estamos gravando, tem violinos a partir de 590, 600 reais. E já vai ajustado, né? Hoje, para você pegar um instrumento desse, levar para um luthier ajustar, ele vai cobrar, aqui em São Paulo, pelo menos uns 250 reais, mais ou menos, né? Exatamente. Para ele deixar assim... 250 depende do luthier. Depende do luthier. Se for um luthier... Bom, igual os que vem aqui. Se for um luthier bonzinho. Bonzinho no sentido de querer ajudar. Porque dependendo de quem você vai levar... Tipo, o cara que ajusta o meu violino, ele não faz esses ajustes básicos, não faria esses ajustes básicos por menos de 450, 500 reais. Tem níveis.
E é por isso, vou explicar também como que vocês fazem, né? Para o instrumento estar ajustado e tá custando. Não é que a gente está saindo perdendo. É porque a gente vai ajustar mais de 1.000 instrumentos. Exato, aí pro cara compensa. Né? O cara monta uma equipe... Exatamente. Então, o luthier vem aqui, né? Ele vai aproveitar o dia fazendo isso. Vai ter mais de um luthier. Então, por exemplo, um vai desmontando o instrumento, outro vai colocando o rabicho no instrumento, outro vai fazendo o pé do cavalete e tal. Então, a gente consegue fazer uma linha, né? Como se fosse uma linha de montagem de carro. A gente consegue fazer isso. E aí, a gente ganha muito tempo, muita produção. E né? A gente consegue fazer. Mas para que precisa desses ajustes? Basicamente, o cavalete, que é o nome dessa peça aqui, ó. Esse é um dos principais. Essa peça geralmente vem um tronco de árvore. Pena que não tá com nenhum aqui pra mostrar. Vem tipo assim, ó, desse tamanho. Não é nem brincadeira, tá? Realmente vem alto. Vem alto, o pezinho vem chato, exato, né? Vem grosso. E aí a maioria das lojas vende, porque chega das importações assim, o cara coloca na loja e vende. Só que o que acontece? Na hora que você chega na sua casa e você vai tentar tocar, dói o dedo porque você tem que apertar demais as cordas. Às vezes a pestana, que é essa peça aqui, também tá alta, você tem que apertar demais as cordas, aí você se machuca. Você fala, pô, exatamente. Não vou tocar violino porque violino machuca, tem alguma coisa que tá errada. Esse errado é basicamente esse ajuste que não é feito. A pessoa desanima às vezes também porque fica esbarrando numa corda, na outra, e não consegue tocar numa corda só. Às vezes que o cavalete tá reto. Porque o cavalete não tem a curvatura. Exatamente. O cavalete não tem a curvatura certa. Esse é o nosso episódio piloto, o primeiro episódio. Sim. E a gente está desenhando esse projeto enquanto ele está nascendo. Sim. E eu acho que valeria a galera ganhar alguma coisa com isso. Também. Agora, vamos ver se a gente consegue abrir a carteira do... Vamos lá, ó. Primeiro, o que você sugere? Esse episódio de hoje, então, o Gabriel, ele é o Boninho do Afinaí, só que é um projeto independente, não é um projeto necessariamente da Oliver String ou da Orquest. Esse episódio está sendo patrocinado coincidentemente, esse episódio está sendo patrocinado pela Oliver Strings. Sim. O que a gente pode fazer para que o pessoal já engaje com a gente, inclusive sugira convidados, comentem? Nesse primeiro momento a gente vai ouvir muito o público, né? Ver o que eles gostam, o que não gosta, dar like, dislike. E pra gente fomentar aí os primeiros episódios, a gente podia fazer algum tipo de bonificação, de cupom, de dar alguma coisa. Dar alguma coisa que o pessoal gosta de receber. Coisas. Eu acho que sim. Tem alguns lançamentos também que estamos fazendo. O que vocês estão lançando? Da Orquest. Encordoamento da Orquest. Foi um sucesso. Cara, eu vi os vídeos no Instagram do teste cego. Os caras fizeram um teste cego com cordas de violino. Foi muito bom. E teste cego. Ninguém sabia nada do que tava lá. E aí eram 3 marcas. 3? Três marcas de cordas que a gente usou. Que a gente não vai falar que era Eruditos, Mauro Calisto e Orquest Semi-Pro. Não eram essas. Eram outras 3. Isso, não fala. E você tem o resultado, assim, em porcentagem de preferência? 100%. Não teve ninguém que preferiu as outras duas. 100%. Sério? Em um teste cego? Teste cego, a gente vendou, inclusive foi aqui nessa sala. A gente vendeu a pessoa. Eu já experimentei, eu não experimentei, eu estou te devendo. Pois é. Eu vim despreparado para esse podcast. Porque eu não experimentei ainda a Orquest Semi-Pro. Então eu não fiz o teste ainda. A Nana prometeu. Nana Matias, do violino didático. Para quem não sabe, eu sou lá do violino didático. A Nana Matias prometeu que vai usar a Orquest Semi-Pro. Mas, entre Eruditos e Mauro, eu já tinha feito esse teste. Eruditos ganhava absolutamente. Não sei se no teste de vocês aqui. Mas imagino que sim. Ficou mais ou menos. Mais ou menos. Tá. É legal fazer o teste cega, né? É muito legal. E a gente foi muito corajoso de fazer assim. Foi. Porque uma coisa é eu falar da corda, às vezes eu me apaixono até pela corda. Mas vocês divulgaram o outro que vocês perderam? Divulgamos. Divulgaram? Ainda, não sei se já saiu o vídeo, preciso confirmar. Mas a Pro teve corda que a gente perdeu. Também a Pro, a gente tá concorrendo com Tomastic, Pirastro. É outro nível de comparação, né? Mas também ela não engana porque ela é mais barata também. Mas isso é uma coisa interessante da gente conversar junto com o pessoal aqui, porque
eu acho muito legal quando uma loja que produz conteúdo mostra que perde às vezes. Sim, não Porque- vai ganhar em tudo. Né? Não, ainda. Porque vai melhorando. Tipo, beleza. É o primeiro, né? É o Exato. primeiro. Beleza, É. eu perdi. O que eu preciso fazer pra bater nessas, Aonde que é que... nessas cordas? Tanto é que esse instrumento aqui é um instrumento aqui que tá na Oliver, na loja, e a gente já tá mandando com os encordamentos Orquest Pro e Orquest, Que dependendo do legal. nível do instrumento. Né? E agora nessa importação, que está vindo agora em abril, a partir daí todos os instrumentos serão acompanhados da Semi-Pro ou da Pro. Tá. Eu conversei com um amigo muito legal, que inclusive será um dos nossos primeiros convidados, mas não vou citar aqui ainda, que ele falou que das que ele usou, dessa faixa etária Mauro Surpresa, Eruditos, eu não tô sabendo disso. Mauro Eruditos e Semi-Pro, É. e ele nem foi pago pra falar isso. Sério? Ele falou que ele gostou mais da Semi-Pro, Ai, que legal. de todas essas três. Claro que aí vocês podem experimentar e tirar a conclusão de vocês também, não é? É que é um lançamento, então a gente fez essa questão aí de lançamento, pediu para pessoas, pediu opiniões. Mas acho que daqui a pouquinho vai ter várias pessoas fazendo vídeo de comparação, né? Uhum. E tirando suas próprias conclusões. Então a gente podia fazer alguma coisa com... Já que a Semi-Pro foi a que ganhou nos testes, fazer alguma coisa com a Semi-Pro, com essa corda. Sim. Essa Semi-Pro vem... Qual que é a Semi-Pro? O que vem? Vem corda Sol, Ré, Lá e Mi? E vem uma Mi extra. Isso que eu tava em dúvida. A Os Semi-Pro vem dois com a Mi. jogos, a Pro e a Semi-Pro, vem com Mi extra. Violino, viola e cello. Sempre vem a Mi viola extra vem no com Mi violino extra? e a viola... a viola e o cello vai com Lá extra. Cara, isso é muito legal. Sim, porque o pessoal compra, às vezes, não só esse encordamento, mas qualquer um encordamento, eles vão... A Mi às vezes quebra, né? Às vezes na primeira afinada. Se tiver desajustado o instrumento, então... Exatamente. Então... Tá, então dá pra gente fazer alguma coisa com a Semi-Pro. Isso. E aí é o seguinte, eu sei que tem gente que assiste, pelo menos lá no Violino Didático, que é de onde eu... Pra quem não, eu não me apresentei, né? Porque tem gente aqui que não faz a menor verdade. ideia de quem eu sou. Vamos lá. Eu sou o Jean e eu tenho um canal que chama Violino Didático, que é sobre violino, basicamente. E a Oliver comprou o canal, então agora... Não tô brincando, não comprou não. Mas eu sei, pelo histórico do canal e dos alunos, a gente tem bastante alunos, em todos os programas são mais de 5 mil alunos, contando todos os programas, que tem gente que deixa as cordas fazerem aniversário no violino. Sim. Então tem gente que usa a mesma corda 10 anos. Tem. Eu não sei como aguenta a corda. A corda tá igual o aquela Homem-Aranha pessoa, segurando né? o trem. Fala, sabe meu, assim? posso comprar uma corda de R$100 e daqui 6 meses eu troco, 4 meses, 3 meses. Mas se eu comprar uma de 500, dá Vai pra durar ficar pra 2 anos. E é uma corda melhor, né? E aí quando você troca, você põe uma de R$10, tá suando mais. E tá mal suando melhor. sabe que essas cordas de 500, algumas delas, não todas, duram Durou menos. 3 semanas É. de qualidade de som. Aquele brilho inicial, tal, Exatamente. aquela coisa perde. Então tem 2 dias de muito brilho, aí depois começa a ficar mais normal. Aí esse top dura 2, 3, 4 semanas pra quem toca muito. Sim. No máximo. 4 semanas eu já tô sendo generoso, dependendo da corda. E aí depois troca. Mas pra quem tá iniciando... Quem é músico profissional, que É. trabalha com instrumento ali, toca horas por dia, putz, não dura nada. Pra quem tá iniciando, trocar cordas 2, 3 vezes no ano é ok. Aceitável aí. Então o que você acha da gente fazer uma promoção do tipo cordas para 1 ano, Você pra tá você não se louco. preocupar? Não. Vou dar uns 10 jogos pra você trocar quase todo mês. Pro ano todo, a gente tá falando de 2 jogos. 2 jogos. É dinheiro, Tá, hein? se o cara trocar de 6 em 6 meses, que já é mais do que eu sei que alguns estão trocando aí, é corda pra 1 ano. Pô, é bacana. 2 jogos de corda, como que a gente vai organizar isso? Tá. Porque assim, Sorteio legalmente, não rola. exatamente, legalmente, deixa eu contar um negócio. Sabe esses sorteios online? Tudo ilegal. Não pode. Não pode. Não pode Vamos ter começar sorteio. sério já, né? Não pode sorteio. É. Eu nunca fiz lá no nosso Instagram, tá? Eu Sorteio. não também nunca. Jamais. Mas é tudo... Não, Com influenciadores também, É. nunca. meio que assim, o que não pode é ser pego, né? Mas enfim, mas teoricamente não pode.
Então, vamos fazer um concurso cultural. Beleza. Uma espécie de competição de melhor comentário sobre o Acho legal. podcast. Ou sobre sugestão, inclusive, para os próximos podcasts. Sobre o que vocês acham que pode ser esse projeto. E a gente escolhe um comentário e a pessoa ganha Jogo de corda pro ano 2 inteiro. jogos de cordas. Caramba. Não precisa pagar frete, nada. Tudo Nada. conta do chefe. Você tá falando? Então, Já ó, estamos aqui, né? então, ó, 2 jogos de corda. Se você mora na Coreia do Sul, sinto muito. Só O Brasil, por favor. entrega no território nacional, Brasil. Obrigado, cara. E o melhor comentário. Só que assim, é o melhor comentário nos primeiros 7 dias desde que o episódio foi no ar. Então a data que tá aqui embaixo que o episódio foi no ar, Positivo. 7 dias por exemplo, vamos supor que saiu em uma quinta-feira. Vários comentários até a próxima quarta-feira. Então são 7 dias depois. E aí a equipe aqui do Boninho vai escolher qual é. A gente Qual entra é em contato. Tem que ter umas regras pra isso, né? Não é Sim. só comentar. Acho que a pessoa tem que estar seguindo a gente, tem que estar inscrito no canal. inscrito no né? canal. Tem o nosso Instagram também, se é interessante. Mas assim, pra a pessoa não sair do YouTube, pra Tá. não tirar, inscrita no YouTube Beleza. e comentário. E ficar de olho nas Curte o respostas vídeo. do seu comentário. Ou dá um dislike ou dislike. Faz alguma coisa. E aí, você precisa estar atento aos comentários, porque a gente vai falar quem ganhou nos próprios comentários. Isso. A gente Então vai você- chamar por lá também. Exatamente, vai chamar por lá. Então, assim, não dá pra te mandar mensagem no YouTube. Então, a gente vai responder o seu comentário. Por exemplo, adoramos o seu comentário, você ganhou a nosso coisa desse episódio. Mande, por favor, o seu e-mail. Aí você comenta, ou entre em contato com a gente no Instagram X, é mais fácil, Isso, né? mais fácil. Entre em contato com a gente no No Instagram privado X. lá a gente consegue E desenrolar. aí você vai chamar lá, basicamente, a gente. A gente não, porque eu não tenho acesso ao Instagram, não, você vai mandar pra eles. Fechou, então? Fechou. Comentário, se inscreve Tamo e junto. fica de olho nas respostas do seu comentário. Dito isso, cara, de onde veio a ideia de podcast? Podcast, né? Já do outro prédio que a gente estava, a gente montamos uma sala. Chegamos a visitar, inclusive, lá. Você visitou, né? Aham. Mas nunca saiu um podcast de lá, né? Aquela sala foi montada pensando em um podcast. Pensando em um monte de coisa. Aham. Que a gente tinha necessidade de gravação de instrumentos, então a gente gravou. Eu precisava ter o espaço não era tão grande, então servia como minha sala também. Uhum. Né? A sala do Márcio estava junto. Então ali era um espaço híbrido, mas eu queria muito fazer um podcast lá. Por que você queria fazer um podcast? Porque eu acho que a gente consegue trazer assuntos para todo mundo, a gente consegue desmistificar certas coisas, a gente consegue mostrar melhor o trabalho também, convidar um monte de gente legal, tem um monte de gente que tem coisas interessantes para falar, né? Como vai ter hoje também outros convidados, né? Então, eu acho que é legal pro nosso público, pro violinista, pro cellista, ouvirem essas pessoas, o que eles têm a dizer são professores, né, muitas das vezes. E a nossa ideia não se formatou só para violino, né? E a gente está pensando numa coisa para música. Então, e híbrida, né? Não necessariamente eu estou aqui, eu vou apresentar todos. Não necessariamente o Jean está aqui e vai apresentar todos. A gente quer trazer diferentes pessoas para apresentar, diferentes convidados, né? E a gente quer fomentar isso. Música, a gente quer falar de música, né? Seja com violino, seja com piano, seja com qualquer outro instrumento, a gente quer falar disso, porque é uma coisa que a gente gosta. Mesmo instrumentos que os seus negócios não necessariamente vendem. Claro, com certeza. Com certeza. A gente pode falar de tudo. Que legal, cara. Que legal. Isso foi uma conversa que a gente teve, uma reunião que a gente teve antes de conceber o podcast, que eu fiquei assim, velho, eu tenho um outro podcast também, que é o podcast do Violino Didático, e lá eu tenho absoluta liberdade para falar o que eu... Aqui também. Exato, aí foi uma das conversas, mas será que os caras vão ser malucos de deixar eu falar o que eu quiser, velho? E Fofocas violinísticas. Já pensou um programa? Olha, você viu que Emanuele aconteceu. Baldini. Não tô brincando. Baldini é maravilhoso. E, cara,
Por que você acha que esse projeto não saiu lá enquanto estava no outro prédio? Porque basicamente a Oliver mudou para um outro prédio, que é tipo uma mansão, basicamente. Era um buffet aqui, né? Cara, aqui é maravilhoso. Se você é de São Paulo e não veio visitar, venha. Avenida Águas de São Pedro... 135, Vila Pauliceia, São Paulo. Pertinho do metrô Tucuruvi, Parada Inglesa. Então venha visitar, que é bem legal. Por que você acha que o projeto acabou não acontecendo enquanto estava no outro prédio? Tá. Primeiro porque a gente nem imaginava como fazer um podcast. Nem imaginava mesmo, assim. A gente não sabia nem questão de iluminação, câmera, equipamento, quem convidar, quando convidar, né? E aí a gente já estava com um time enxuto, né? E ficava mais difícil da gente... Até gravar instrumentos era difícil da gente fazer edição depois, né? Teve vídeos que a gente perdeu, né? Desculpa, Wellington. Putz, do Wellington Rebouças? A gente perdeu o vídeo. Wellington Rebouças, violinista do Teatro Municipal. E assim... De São Paulo. A gente, é aquilo lá, a gente vai empurrando com a barriga, vai vendo, fala, vamos fazer e tal, mas pô, quem que vai operar isso? Quem que vai fazer? O ruim, assim, pensando no caso de vocês especificamente, é que fazer um projeto como um podcast, isso as pessoas talvez não entendam. Claro, vai ter gente que entende, mas vai ter gente que não entende. Isso daqui, gente, não dá dinheiro. Pois é. E aí falta coragem, né? Exato. Porque assim, você vai investir tempo e equipe Exatamente. em uma coisa que não retorna... Não é que não retorna dinheiro, não retorna dinheiro imediatamente e diretamente. É um projeto a longo prazo. Exato. Então como que eu vou pegar parte da minha equipe e colocar numa coisa que não volta dinheiro agora, sendo que eu preciso dele em funções que voltam dinheiro agora? Exatamente. E hoje a gente tem uma dificuldade imensa, acho que no país inteiro, de contratar pessoas, né? E, pô, como que a gente vai fazer isso? Pessoas qualificadas, né? E foi aí que você Foi assim que chegou. ele falou, não, vai ter que ser desqualificado mesmo. Então, eu tinha... Inclusive, desculpa te interromper, mais pra frente, a hora que a gente tiver engajamento, tiver milhares e milhares de visualizações, a gente também, não é que a Oliver vai estar sempre aqui patrocinando, isso é um projeto independente. Então pode ter outro patrocinador. Então, ó, internet, Pô, com certeza. HPG patrocina aqui. Vai vir também aqui. Uma hora vai vir aqui, a gente vai trocar uma ideia. Eu tô desmistificar muita coisa. Às vezes muita gente acha que existe uma treta gigantesca, enquanto vocês estão lá no final de semana no churrasco. Mas, ó... Tenho um respeito enorme pelos caras. Eu vou falar aqui, ó, e o chefe, se não gostar, a gente corta na edição depois. Mas, eu queria muito fazer parte de um outro projeto de podcast. Sim. Por inúmeras razões. A minha imagem está muito atrelada ao violino didático, que é ótimo, pra mim é ótimo, é o meu negócio. Mas eu tava sentindo, pô, eu queria ter outros ares, conversar com mais pessoas, estar em outros lugares, porque eu trabalho em casa. Quando você gravou o estúdio, já estava embaixo ou ainda era em cima? Quando eu gravei o quê? Quando você foi lá gravar o podcast do violino didático? Tava embaixo. Acho que era no meio, né? No não meio. era embaixo. Não era embaixo, na entrada ali. Porque agora eu estou em um calabouço. Eu trabalho em um calabouço. Literalmente. É uma sala mais ou menos do tamanho dessa daqui, sem janela, sem nada. E eu trabalho lá. Nada contra, é maravilhoso, eu adoro trabalhar lá. Mas, pô, saí, tô tocando em orquestra, voltei a tocar em orquestra, tô saindo pra fazer outros trabalhos fora, então eu acho legal. Eu acho que faria bem pra minha imagem do violino didático também estar associado a outros projetos. E aí a gente começou conversas. E começamos começamos uma conversa com outro grupo, com outras pessoas, mas honestamente mais em respeito a uma história que já tinha sido começada antes do que necessariamente afinidade naquele momento específico. Porque a gente estava conversando também desde que eu fui maio, março do ano passado. A gente nem se falava, né? Quando eu fui a primeira vez. É verdade. Aí eu fui... Por que a gente te chamou? Nem sei também. Acho que vocês chamaram o meu concorrente e falaram, putz, tem que chamar aquele cara também. Não, eu acho que não.
Não, eu acho que não. Eu acho que alguém que eu gosto muito falou de você. Deixa eu pensar. Que você no final pedia uma indicação pra pessoa e... Não, eu acho que foi no Não. backstage. Tá, Porque assim, eu já conhecia o nome Oliver Strings, sim. mas como eles nunca falaram comigo, então eu não... Então a gente nunca tinha conversado, nunca tinha feito nada juntos. E aí eu vi alguém que eu... Talvez foi nessa época que quem eu conhecia começou a vir na loja. Talvez tá. quando o Wellington foi, ou quando o Samuel foi. Tá. O Samuel chegou aí no início do ano passado? Não sei, lembro. enfim. É. Mas eu sei que pessoas que eu gostava muito começaram a frequentar a loja. Aham. E aí eu falei, pô, vou mandar mensagem pros caras. A gente cresceu muito rápido, né? Então... Eu tô tentando lembrar a ordem das coisas. Tá, talvez tenha sido isso. Aí você foi lá, e aí depois vocês me chamaram pra conversar sobre o projeto. Foi antes ou depois disso? Foi depois. Foi depois do depois. podcast. Tá, É. ok. E aí a gente começou a trocar ideia e viu que... Aí não deu certo. Doido também. A gente tinha a ideia de um outro projeto juntos, que andou, a conversa andou, mas não foi exatamente pra onde ambos lados queriam. Sim. Você vê como uma relação madura funciona, né? E aí a gente Normal. achou um meio termo mais interessante pra ambas as partes. Sim. E aí voltamos recebi uma outra proposta para patrocinar o nosso podcast, na verdade, que era uma proposta ok, mas não estava alinhado exatamente com o que eu queria. E aí ele me ofereceu milhões de reais. E como eu sou um vendido... Pensou duas vezes. Não pensei duas vezes. Bora. Não, tô brincando. Uma das coisas que era importante pra mim, e foi por isso que eu achei que seria legal, eu queria mais espaço pra criar coisas. E me sentir livre pra criar coisas além do violino didático. E não criar sozinho, criar junto, Sim. como a gente tá fazendo. Isso é legal. Sabe assim, pô, como... Algumas ideias que você solta, a gente já fica doido pra fazer também. É isso E que vai eu queria. soltando algumas coisas, vai Exato. saindo. Não é que a gente abraçou um monte de coisa e não consegue. Algumas coisinhas vão saindo, né? E aí, o que fez vocês acharem interessante? Você já tinha a receita do sucesso. Pra gente, a gente já via ali, pô, quem que é a referência? É você. Pô, que legal. Quem que sabe fazer? E fazer sozinho Com a Nana Matias, que é a nossa produtora lá no Violino Didático e que também é produtora aqui. Exatamente. A Nana, o bastidor ali carrega o piano. Ela é todos os pilares que sustentam tudo que eu faço hoje em dia. Tanto é que eu vou falar com ela, às vezes preciso falar com o Jean, arruma um tempo aí, encaixa uma reunião, que ela que dá um jeito lá. E a gente fez isso com uma baby chegando. Uma baby chegando. Pra você e pra mim. Tanto é A sua chegou não, já, né? que era pra começar o podcast e ela nasceu um pouquinho antes, aí, esquece. Vai Prioridades, ser outro dia. exatamente. Foi assim. Que da hora. Como tá sendo esse momento? A doideira, né? Porque eu tenho uma já de 1 ano e 3 meses, que tá assim, com a pilha toda, carregadíssima. Já andando, já... Andando, gritando, pegando tudo, arrastando. E assim, é uma doideira, porque tem a bebezinha, a esposa fica exausta. Eu preciso trabalhar aqui também, mas a gente conta, graças a Deus, com muita ajuda, né? Que legal. Que, faz toda a diferença, senão não ia dar pra estar aqui hoje, por exemplo. Então a gente tem muita ajuda. Pais, né? Sogro, sogra, que dá uma força enorme. E indo pro assunto, inclusive, antes de ir pro assunto musical, que eu sei que a galera quer ouvir, eu vou ter a minha primeira baby provavelmente em maio. O que você teria de conselho de alguém que está na segunda baby? Conselho? Cara... Ou alerta? Vou pensando aqui. Ok. Eu acho assim, no começo a gente fica com muito medo de tudo, né? A gente às vezes nem sabe nem pegar, fica duro, né? Não dorme à noite e fica lá indo colocar o dedo assim pra ver se tá respirando, né? Pra ver o pulmãozinho se tá inchando, né? E assim o tempo vai passando, a baby vai crescendo e você vê que às vezes não era tão necessário você ficar tão afoito, às vezes você não dorme de preocupação, né? E a criança é resistente, cara.
Dá pra jogar pra cima. Não. E assim, uma coisa que eu tive a oportunidade de passar foi passar esse primeiro aninho dela aí junto com ela, quase todos os dias, né? Uhum. Então eu trabalho hoje híbrido, né? Então dias eu estou na empresa, dias eu estou em casa e eu consegui acompanhar esse crescimento dela. Se eu fosse te dar um conselho agora, já amadurecendo as ideias, seria esse. Aproveita. Porque, já tá com 1 ano e 3 meses, eu sei que é pouco ainda. Daqui a pouco tá com 5 e passa assim, num piscar de olhos, já tô com outra. Entendeu? Já nasceu a outra. E foi muito rápido. Aí você sentiu falta dela bebezinha e por isso fez outra? Não. Tô brincando. Poxa, só falta de ter um bebezinho. Não, ela ainda não vai beber pra mim, né? Agora eu pego ela e falo, o tamanho dessa menina. 1 ano e 3 meses é um bebê. Uhum. A gente pensa, o tamanho dessa menina. A outra miudinha assim, fala, nossa, passou muito rápido. Você não vê passar. Você não vê passar. Você lembra algumas coisas, mas você não vê passar. Então aproveita. Okay. Você consegue trabalhar também, home office, tudo. Aproveita pra estar junto, porque passa muito rápido. Ok, anotado. E agora, a gente tem pra quem quiser saber mais do Gabriel, a gente vai falar, provavelmente vai ter coisas parecidas, mas de outras coisas também. Sim. Tem episódio lá no Violino Didático que vocês podem ver. Mas eu fiquei muito curioso sobre algumas coisas da sua vida musical. Tá. Porque assim, beleza, você é um cara que conseguiu criar uma loja que é referência no segmento de cordas friccionadas, especialmente. Por que no segmento de cordas friccionadas e não em qualquer outra coisa? Tá. E por que... Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte é, tendo o sucesso que você tem e a expertise agora na gestão de uma coisa, por que ainda na Oliver e não em qualquer outra coisa? Vamos lá. Tem bastante coisa que você me ajuda a lembrar aí. Ok. Bom, comecei primeiro com instrumentos de cordas, porque eu toco violino. Então, Ok. pra mim, tá um pouco mais... Eu tô um pouco mais familiarizado com o instrumento, né? Então, eu comecei, na verdade, bem pequenininho, né? Então, eu vendia só afinadorzinho de clipe, né? E aí foi indo... Era no armário da empresa que eu trabalhava como jovem aprendiz. E eu comecei a estudar música na igreja, na congregação, e depois eu fui estudar no Conservatório de Guarulhos. Uhum. Né? Estudei lá há alguns anos, e lá eu pude aprender um pouco mais sobre a música, sobre o instrumento, né? E isso me deixou mais familiarizado com isso, né? Por isso que eu optei por começar aí. E eu não mudei, eu não comecei em outra área, porque eu ainda não... Quanto mais eu estudo, quanto mais eu viajo para pesquisar fornecedores, eu falo, a gente não tem nada. A gente não tem nada perto do que pode ter, né? A gente ainda não tem todos os níveis de instrumento, acessórios, tudo. Então eu vejo ainda que tem um caminho grande ainda para percorrer. E aí que tá, começamos a loja, vendíamos só no Marketplace, depois... fizemos o site. Marketplace é tipo Amazon, Mercado Livre, etc. E aí depois montamos o nosso site, nosso Instagram. Desde o começo já foi pensado nisso, de ter o instrumento ajustado. Desde o começo é quando? Porque eu jurava que isso de ter instrumento ajustado tinha sido uma ideia minha para o seu concorrente. Cara, quando eu comecei, meu concorrente já estava nadando de braçada. Né? E eu tava iniciando... eles já estavam fazendo ajustado, então? Não lembro, porque não tinha tanto contato. Eu vou te contar a história, da minha versão, pelo menos, né? Eles me Quando foi isso? Isso foi em 17, talvez. Tá. Ou 18. Por aí. Uhum. Eles mandaram 3 instrumentos pra mim. A gente pode falar aqui, não tem problema, né? Pode falar. Então a HPG Musical mandou pra mim 3 violinos. E eu testei esses 3 violinos. E aí eu mandei mensagem pro Wesley e falei, Wesley, eu até posso fazer vídeo falando desses 3 violinos, mas eu vou falar isso. Que eram coisas que eu absolutamente não tinha gostado nos violinos no quesito de ajuste. Tá. E ele foi muito legal e falou assim, cara, me fala o que você acha que não tá, manda os violinos de volta que a gente vai ajustar. Uhum. E aí escrevi lá o que eu achava,
eles mandaram ajustar. E a partir disso, pouco a pouco, eles foram começando a ajustar todos os instrumentos da loja. Então aí eu, no meu egocentrismo, pensei, estou gerando uma mudança de mercado. E aí eles começaram a fazer os instrumentos ajustados. Quando vocês começaram? Já era assim, tem 15 anos. Então foi um pouquinho antes. Caramba! Foi ali por volta de 2010, né, mais ou menos. E já era ajustado? Já era ajustado, já tinha um luthier perto ali da minha casa, da casa da minha mãe. Mas todos os violinos que saíam da... Já era Oliver? Já era Oliver. E todos os violinos que você vendia naquele momento já era ajustado? Todos não, mas sim, boa parte. Uma boa parte já. Tá. Já Poxa. Eu achava que eu tinha com os outros. Nem conhecia ninguém, outras lojas também, nem sabia o que o pessoal estava fazendo. Caramba! Eu cheguei no conservatório quando eu comprei meu primeiro violino, o professor falou, cara, não tem condições. E aí você dá aquela murchada, né? Você fala, poxa, eu vou ter que levar para o luthier, você leva no luthier, ele já vai sair tanto. Aí você, nossa... Porque você paga, sei lá, R$800 no violino, um violino de entrada. Não que não vale a pena fazer o serviço com o luthier. Vale a pena, se você pode, necessário, vai. Exato. Né? Mas aí você paga R$800 no violino. Aí você chega na aula de violino super... Vou começar a aprender. Já era. Aí o professor... Não, você leva no luthier porque primeiro leva, aí você não pensa duas vezes, tem que levar. Aí morre mais R$250, R$300, dependendo de quem você for levar. Exatamente. Então o barato sai caro. Às vezes, não adianta economizar em tudo, né? Exatamente. Mas quando você viu, quando o seu professor te falou isso, você já pensou que isso era uma oportunidade ou naquele momento não? Não, acho que não tinha essa cabeça ainda. Tá. Né? Mas eu sei que outras pessoas iam comprar e ia ter a mesma dificuldade que eu, então eu já procurava mandar pro luthier. E aí o luthier também me falava assim, Gabriel, você não tem que ser a Oliver String, você tem que ser a Oliver, você tem que ser o Oliver, tem que ser, sabe? Tem que ser diferente. Né? E aí eu comecei já ajustando esses instrumentos, né? Comprava de outros importadores também. Né? Teve época até que eu comecei a ajustar. Que da hora! Mas aí você aprendeu como? Fui vida e fui pegando umas dicas. Né? Ia lá, levava pro luthier ajustar e ficava lá, né? Nossa, que interessante! Nossa, que legal, né? Quantos milímetros aqui? E aí indo pesquisando, né? Até que depois eu consegui contratar um luthier também. E a partir daí não teve mais conversa. Né? Teve uma época que era opcional na Oliver, você conseguia comprar 100. Um order bump. Tinha luthier que queria 100, né? Às vezes queria comprar, a gente ainda não existia orquestra. E aí a orquestra surgiu disso, as pessoas pedindo coisas, né? Eu falei, poxa, tem muita loja me pedindo coisa. Ou eu tô vendendo muito barato, né? Se eu não me engano, você estudou depois algum curso relacionado a isso que você faz hoje? Estudei. Qual eu fiz comércio exterior. Comércio exterior. Já foi pensando nisso por causa disso? Já foi pensando nisso. Porque quando eu comecei a faculdade já estava trabalhando com isso. Né? Tanto é que eu saí da empresa onde eu trabalhava, não foi muito bem visto. Porque eu não tinha uma estrutura ainda, mas eu sabia que queria trabalhar por conta, com o instrumento ou com outras coisas, que seja. E aí eu recusei uma proposta de emprego, né, boa, né, com uma carreira ali que eu já estava seguindo aquela carreira, comecei faculdade de engenharia e tudo. Aí eu parei, falei, não é isso. Né? Aí que eu fui fazer comércio exterior. Não que isso tenha mudado tanta coisa, porque só a faculdade por si só não adianta, né? E aí eu fui correr atrás de... Mas você tinha uma coisa que, imagino eu, que as pessoas do curso não necessariamente tinham. Que era onde testar e aplicar aquilo que você estava aprendendo. Na minha própria empresa, porque tinha gente que trabalhava com isso, mas em outras empresas às vezes brecava ali, não conseguia. Não estava como o pessoal do mercado chama, não estava com skin in the game. E, inclusive eu contratei o serviço de uma professora para me ajudar nisso. Né? Que legal. E aí as primeiras importações, ela que fez o processo, a gente trabalhou junto nisso. Mas a gente estava conversando na cozinha ali e eu fiz uma pergunta que eu vou fazer ela aqui de novo. Você veio de família rica? Porque assim, pra quem vê hoje... Eu não sei se eu queria também. Porque
pra quem vê hoje, tipo, o que você tá construindo, o que você já construiu, você vê pronto, né? Você chega aqui na loja, nossa, bonitona, tá muito lindo aqui, né? Não sei o que lindo, tá muito lindo. Ar-condicionado pra tudo quanto é lado. Até aqui, ó, na sala do podcast tem ar-condicionado. Patrocinaram até um ar-condicionado lá no podcast Referente Didático. Então, assim, tá pronto. Aí a pessoa vê isso e fala, mas é filhinho de papai aí é fácil, né? E eu acho que não tá pronto ainda. Eu acho, assim, que ainda fico noites sem dormir, né? Porque pra mim não tá pronto, ainda tem muito risco que eu corro. Ainda não, pra mim, na minha visão, ainda não tá estável. Mas você ganhou, tipo, uma herança, sabe? Não, 100 mil pra começar? Eu enganei meu pai pra começar. Esse é um bom corte, editor. Eu enganei meu pai pra começar. Enganei. Como assim? Eu falei, pai, tava prestes a casar, já trabalhava com Eu lembro instrumentos. disso, mas conte de novo. Eu trabalhava com instrumentos, né? Só que assim, não sustentava ainda. Né? E aí eu tava prestes a casar e eu tava nesse dilema aí. Ou eu ia pra carreira, né? Ia seguir carreira, ia fazer engenharia e tal. Já tinha até indicação de professores para entrar numa boa empresa. E aí eu entrei nesse dilema. Pô, já que eu vou fazer isso, eu vou testar uma coisa antes, né? E aí para casar, assim, eu vim de família simples, humilde, não passei necessidade, nunca faltou nada, mas nunca teve essa cabeça... Você não tinha um PlayStation do ano? Não, não tinha. Tá, ok. Não tinha. Inclusive, uma vez eu troquei o meu PlayStation por um violão. Olha só, cara, que doideira. Eu lembro quando o pessoal tava chegando no PlayStation 2, a gente conseguiu ter um Super Nintendo. Aí, ó. Valorizou, né? Pois é. Mas eu gostava do Super Nintendo bastante. Mas aí, enquanto você jogava o Super Nintendo nos anos 90, eu jogava já era 2010. Então, aí chegou nessa época pra casar, aí eu falei, ou um negócio tem que ir de vez, ou eu vou ter que fazer outra coisa, porque agora eu vou casar e eu preciso, né, ter uma responsabilidade a mais, não era só eu ali. Aí eu fui e falei, pai, eu vou casar e eu preciso comprar uns móveis, eu preciso de alguma coisa ali pra começar e tal. Meu pai não tinha dinheiro pra me emprestar, falei, não dá pra pegar no banco no seu nome, né? Aí, pra casar, daria. Se fosse pra Se você pedisse, quero começar um negócio. Vou mandar tudo lá pra China, nem conheço ninguém e tal, jamais. Mas eu falei, não, vou casar, né? Então preciso. E aí foi. Peguei com ele e com um amigo meu também. Contei a mesma história triste. Vou casado de móveis, sabe como é que é? E um não podia saber do outro, né? Porque senão ia falar, pô, mas tudo isso, né? Não precisa, né? E aí investi tudo. Investi tudo. 100%. Pra trazer coisas da China. Instrumentos. E acessórios, enfim. Caramba. Já tinha radar, já tava na faculdade, já tal. O que é radar? É uma habilitação para poder... Eu não posso entrar no site operar da China e só pedir lá 1 milhão de coisas. Não. Não. E aí conseguimos, trouxemos a primeira carga. E mesmo assim, consegui casar, deu tudo certo. Mas o negócio não se sustentava ainda, porque tudo que tinha de lucro era para o meu sustento. Não é igual hoje a gente estava conversando, fala, pô, hoje eu tiro uma pequena parte para mim sobreviver, o restante eu invisto tudo. Tudo. E por isso que eu fico às vezes sem dormir, porque tem 2 containers chegando, né, mês que vem. E não é que tá tudo pago, tudo lindo, falta um pouquinho ainda. Então ainda corro esses riscos porque a ideia é ter um negócio cada vez melhor e sobressair cada vez mais. Pô, agora, pergunta honesta, que deve ter gente se fazendo aí. Não vem umas capinhas de celular aí nesses containers, não? Uns drones. Você já pensou? Drone pra você brincar na sua casa. Tem um outro Instagram aí, né? Estão ligando, acho que é a Uber. Calma aí, gente, ao vivo. Alô? Alô? Desligaram. É porque... Deixa eu ver aqui o WhatsApp. A gente, não sei se vocês repararam, esse microfone é cenográfico. Não tem um fio aqui, ó. Tá de mentira. É o primeiro, né, gente? Então, algumas coisas precisam melhorar ainda. E aí o cara veio, teoricamente, não sabemos, não vamos fazer julgamento de ninguém.
Ele veio entregar aqui os cabos que tava... Esqueci em casa. Só que faltou a parte da entrega. E aí eu tô acompanhando aqui, mas aparentemente não. Que veio, né? Mas o cabo não chegou. E deixa eu deixar aberto aqui pra ver se nosso próximo convidado chega também. Vamos ouvir o áudio dele. Tudo aqui ao vivo, entendeu? Sem corte, sem... Ok, ele não chega às 2, chega um pouco depois. Maravilha, quem será que é a próxima pessoa? Vamos ver. Rapaz. Acompanha aí. Se inscreva aí, acompanha. Mas esse é o primeiro episódio e já tem mais gente vindo. Já. Aqui é produção. Caraca, velho, que legal. Doido, né? Tá, então você já tinha aberto o seu... Não chega então umas capinhas celular junto? Não chega. Eu não consigo pensar nisso. Tem gente que consegue, eu não sei como consegue também, né? Porque assim, beleza. Violino você compra por X, talvez vende por X mais um pouco, 2X, 3X, enfim. Capinha de celular, você compra por X? 70X. Você vende por 70X. E as pessoas... Nossa, R$90? Que barato. Que promoção é essa? Cara, R$90 na capinha de celular é um negócio que eu fico pensando assim... Cara, não faz o menor sentido. Entrar nisso. Não, eu não penso isso. Eu não tenho essa veia tão empreendedora assim. Mas, cara, R$90 na capinha de celular que o cara literalmente pagou, sei lá, 20 centavos. Já pensou? Quer dizer, dizem, né? Tá na internet, aí deve ser verdade, se tá na internet. E tá, então você trouxe o seu primeiro, ainda não tava não tava girando de fato. O que você fez para começar a girar? Eu sempre arrisquei muito, né? Então, até hoje que eu te falei, arriscando muito, comprando às vezes mais do que deveria. E graças a Deus por isso que a gente conseguiu crescer tão rápido, né? E aí foi isso. Meu custo era muito baixo, cada vez ia diminuindo mais, tanto é que eu tinha um escritório da Oliver e morava num apartamento alugado também, e aí juntei tudo. Teve uma época que eu juntei tudo. Você morava na Oliver? Morava na Oliver, né? Caramba. Tempos difíceis. Caramba. E faz pouco tempo, isso tem 5 anos e pouquinho. Tem 5 anos praticamente. E agora, aí depois disso, aí sim eu consegui comprar minha casa. Depois que a Oliver começou a sobrar um pouquinho mais, eu investia tudo, sempre investia tudo. Aí fui pra minha casa, aí foi as mudanças da Oliver. Pra mim, ouvir isso é uma baita lição, e eu comentei no privado isso, é uma baita lição. Porque quando a gente começou a fazer dinheiro com violino didático, e a gente já fez bastante dinheiro com violino didático, eu não tive nenhuma... Não que isso seja uma desculpa, porque tem gente que também vem de situações muito piores do que a minha e consegue gerir bem e fazer boas coisas. Sim. E não que a gente tenha gerido necessariamente mal. Bem não foi, isso eu garanto. Mas imaturidade. Exatamente. Então, assim, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra ele no privado aqui, que eu achei cedo demais que eu podia comer onde eu quisesse sem olhar preço. Eu achei cedo demais. Só porque tava entrando bastante dinheiro... às vezes a pessoa acha que tá passando bastante dinheiro na conta é igual a estar ganhando muito dinheiro e não necessariamente é a mesma coisa. Quando você começa, você confunde o dinheiro da empresa com o dinheiro seu, né? Exatamente. Às vezes eu falo que por muito tempo, isso está... A gente passou pelo processo do Shark Tank, estamos nesse processo de aquisição de parte do violino didático pela Carol Pfeiffer, da Atom. E então a gente está nesse processo todo. E isso ensinou muita coisa pra gente, nesse sentido. Do que é meu, o que não é, o que de fato entra, o que de fato não entra. Exatamente. E aí você vai fazendo as contas e fala assim, velho, se tivesse sido mais... Claro, a gente olha daqui pra frente, né? Mas olhando em retrospecto, estaria num patamar... Aí você poder... Completamente diferente. Talvez eu já tava aposentado. Quando você olha o tanto de dinheiro que passou, e você pega e fica assim... Cadê? Cadê? Vai embora. Não que eu me teria me aposentado, porque eu amo fazer o que eu faço, mas estaria fazendo... Eu faço com uma certa tranquilidade, mas estaria muito mais tranquilo. E aí, conversando com o Gabriel, pelo que você falou, você sempre foi mais disciplinado e pé no chão. Consegui. Né? Por exemplo, roupa pra mim... Você não comprou uma Ferrari assim, na primeira vez que caiu um dinheiro na conta? Não. Eu comprei, esse foi o meu problema. Tô zoando, né? Então, aí é aquilo lá, eu sempre
comprei o necessário, nunca comprei nada de marca, até comprar minha casa, nunca comprei uma roupa de marca, um tênis, jamais. Até comprar minha casa. Comprei minha casa, a Oliver cresceu, eu falei, bom, agora eu posso tirar um pouquinho mais, que não vai fazer falta para a Oliver. O importante sempre foi a empresa. Né? Eu falei, meu, isso aqui que eu vou tirando o mínimo possível, isso aqui vai crescendo, 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 como está até hoje, né? E agora novos projetos iniciando, né? Podcast, fabricação. O que vocês estão fabricando? Segredo. Ok. Fabricação nacional? Nacional, 100%. Caramba. Então, logo sai alguma coisa. É que assim, fabricação você precisa descobrir coisas, como fazer, né? Então demora, né? Não é de hoje. Já fali uma vez num projeto desse que não deu certo de fabricação, nem por isso eu desisti. Cara, e como hoje você decide no que você vai investir falando de instrumentos e de negócios? Porque, cara, é um podcast para músicos e sobre música. Mas, cara, se você é músico... Não, eu ia falar no Brasil, mas na verdade em qualquer lugar... Você precisa ter uma noção muito grande de como é empreender usar o seu próprio dinheiro, investir em coisas, enfim. Não é só tocar o seu instrumento bem. Nem para ser CLT é só tocar bem. Não. Você precisa de uma série de outras coisas. E uma série de outras habilidades interpessoais e intrapessoais, enfim. Como você decide no que você vai investir hoje, né? Vai investir o seu tempo e o seu dinheiro. Tá. Tipo, vou dar um exemplo, assim, pra você entender o tipo de resposta que eu tô buscando. Tá, como que eu vou decidir que eu vou trazer esse violino e não aquele violino? Ou, ainda mais, por que eu vou trazer espaleira e não vou trazer esse tanto de espaleira e não aquele tanto de surdina, sei lá? Tá, e isso é muito fácil. Tá? Nesses anos todos que a gente vem trabalhando e testando, comprando novos produtos, sempre que surge um produto novo a gente quer ter. Né? Então, surgiu uma surdina diferenciada, traz. E aí é um investimento que a gente tem que fazer para ver se vai vender. É um investimento nesse sentido de maior risco para testar. Sim, para testar. Né? Não que seja tão arriscado assim, porque no final das contas, não vendeu por X, eu vendo por Y e tudo certo, não compro mais. Né? Agora, em termos de instrumento, quantidade e tudo mais, é só olhar para trás. Né? A gente olha para trás, em X meses a gente vendeu tanto. Mas no início, cara, como que você fazia essas decisões? Por conhecer o instrumento era mais fácil. Né? Então eu já sabia que um instrumento dessa qualidade eu conseguia vender por tanto e tudo mais. Mas sim, sempre foi muito arriscado, principalmente quando eu comecei a importar, que eu não sabia qual qualidade iria vir. Né? Porque tem isso, você não sabe exatamente qual é o instrumento então que você investe, diversas vezes você investe e você perde também. Né? Até hoje, não só em instrumentos, mas em projetos que a gente entra, tem projetos que a gente entra com um risco enorme e que dá errado também. E tá tudo certo, só que assim, a gente tem uma verba para aquilo, né? Então se der certo, a gente aumenta a verba. Se der errado, a gente, peraí, vamos diminuindo até parar, como eu te contei, que sair de outro projeto. Né? E para mim sempre foi fácil decidir entrar e sair. Né? Essa decisão sempre foi fácil. Até acho que foi isso que a gente alinhou tanto para estar junto fazendo isso, porque a gente tem muita vontade de fazer essas coisas diferentes. Né? Eu falo a gente porque tem muitas coisas que eu não decido sozinho. Tem pessoas que me ajudam a decidir. Né? Então, tem pessoas mais entendidas de marketing que vão me ajudar. Né? Tem uma coisa de sentimento que a gente tem e que me ajuda a escolher no que entrar, sabe? É igual que a gente veio aqui para esse espaço novo, né? Então a gente já é um aluguel 4 vezes maior. Né? Não é que a gente mudou, estamos nadando, né? É um risco que a gente está correndo, vindo para um espaço enorme aqui, mas imagina que da hora a gente fazer concerto aqui, sabe? Isso me brilha muito os olhos. Eu falo, eu tenho que fazer isso. Eu quero fazer um concerto, encher de gente aqui. Por que raios... Eu tava me questionando isso esses dias, né? Pensando no nosso projeto aqui juntos. Por que diacho você quer fazer concertos aqui? Cara, que doideira, né? Porque assim, tem coisas... E aqui ninguém vai ser hipócrita. O legal desse podcast é que vai dar pra gente ser bem transparente mesmo. Porque assim,
É claro que fazer concerto aqui traz visibilidade e eventualmente mais vendas. Sim. Mas não é uma matemática de 1 mais 1. Não é. Pro investimento que tem que fazer em energia e pessoas para que hajam concertos. Sim. Você entendeu? Sim. Não é um cálculo, eu vou trazer e vai vender mais X. Não, você não faz a menor ideia. Não faz. Esse é o legal. Esse podcast. Exato. Esse podcast. Exato. É isso. É um investimento que a gente está fazendo. É, igual você já falou no começo, não traz dinheiro, né? Mas a gente está falando de música. Vai ter gente que vai falar, tipo, não traz dinheiro. Como assim não traz dinheiro? As pessoas assistem e compram. Mas não é diretamente proporcional. Não. O cálculo não é tão fácil. Não é. Mas a gente está construindo aqui valor de marca também. Né? Isso sim. Então... Isso sim no sentido de... E aí eu sei porque a gente já conversou um pouco antes. Sim. Isso sim no sentido de você querer vender a marca em algum momento, exatamente. Sim. Beleza, eu estou construindo marca, isso não me traz dinheiro, mas aumenta o meu top of mind, né? As pessoas lembrarem da minha marca mais para quando precisarem comprar e tudo mais. Mas ainda assim, eu sempre me pergunto assim... Por quê? Por quê? Por que não? Porque assim, cara, alguém faz nesse nível que a gente quer fazer? Poucas pessoas, eu acho. No nível que a gente quer fazer, eu acho que ninguém faz. Nem no Brasil, nem no mundo. Que a gente já vai fazer. Nem no Brasil, nem no mundo. Já tem datas até. Exatamente. Nem no Brasil, nem no mundo. Não tem. Então, assim... se... Mas agora, a gente é doido? Ou visionário? Cara, o tempo é que vai dizer, né? Vamos ver. O tempo é que vai dizer. É aquilo lá. Sempre foi muito arriscado. Uhum. Eu sempre investi muito na empresa. Muito mais do que... Assim, a maior parte sempre da empresa. Uhum. Né? E quando a gente quer se tornar referência, quer se tornar maior do que os demais... Pra que você quer se tornar referência? Pra quê? Primeira coisa, precisa ganhar dinheiro pra viver. Sim. Então, assim... Você se tornando referência é um orgulho seu. Exato. Você entende que, tipo, o que você faz na Oliver hoje e nos outros negócios, você concorda comigo que dá pra viver? Dá pra viver, com certeza. Sem arriscar mais. Exato. Por que mais? Amanhã alguém pode fazer isso na minha frente. Né? E daí? Isso é um dos motivos. E aí eu começo a decair. Ok. Então a gente sempre tem que estar buscando melhorar, nem que for um pouquinho, mas fazer coisas diferenciadas, igual podcast, igual concerto, igual masterclass que a gente quer fazer. E não virar só loja de instrumento, mas em si uma comunidade mais ampla disso. A orquestra, a gente tem um projeto da orquestra que é não só vender violinos, violas, cellos, mas outros instrumentos de orquestra, né? Então a gente quer ampliar isso. Entendeu? Eu te falei hoje das salas de aula. A gente tem isso é legal. A gente viu isso no Robertsons. Tá. Isso seria legal você visitar lá. Assim, eles fazem uma coisa diferente, na verdade. Diferente, porém parecida. Tá. Robertsons & Sons, pra quem não conhece, é uma loja gigantesca de violino nos Estados Unidos. Que trabalham com violinos, desde violinos de $500 até Stradivarius. E não é o que tá no guarda-roupa da sua avó. A gente recebe muita mensagem dessa. Vocês recebem? Não, porque eu tenho um Stradivarius aqui, queria saber. E o pior é que a pessoa tá completamente ela convencida. nem dormiu. Ela te manda mensagem 4 horas da manhã. Sabe, eu tenho uma história assim, só que eu tava na outra ponta. Eu era o iludido que acreditava que tinha uma coisa de valor. Entendi. Meu avô, TDAH, gente, mentira, eu não tenho TDAH, mas só uma aspas. Meu avô, ele me deu de presente um negócio redondo, parecia uma barrinha de ouro redonda. Dourada, lindo. Que pesava, era um negócio assim, desse tamanho assim, que pesava uns 2 quilos. Não, 2 quilos, tô exagerando. Mas era pesado. Pesadinho. E aí ele me deu de presente esse negócio. Cara. Minha família não tinha nem o que comer, e meu avô me deu de presente. E aí... Enriquei. Nossa, estourei no norte. Mas eu guardei, não fiz nada com aquilo. Porque eu tinha medo de sair na rua com aquilo, porque eu achava que era o Stradivarius, entendeu?
eu vou sair na rua, as pessoas vão ver. Não vou me roubar, vou matar. Roubar e matar. E aí, teve um momento na minha vida que eu precisava de dinheiro pra... Eu não lembro se era pra fazer tipo uma primeira viagem internacional, tinha ganhado alguma bolsa, alguma coisa assim. Eu precisava de dinheiro. Peguei, conversei com meu primo, cara, eu preciso de ajuda porque eu tenho aqui uma barra de ouro que eu ganhei do vô. E aí eu preciso ir lá naqueles compra e vendo ouro pra vender, pra ver quanto que vale isso, não sei o quê. Só que eu preciso de alguém pra ficar vigiando, que vai que me assaltam, vai que me roubam. Aí cheguei lá, falei, não, tem aqui um negócio de ouro, um moleque devia ter, sei lá, 17 anos, 16 anos. Nossa. Aí cheguei lá no compra e vendo ouro, que já é um lugar meio esquisito. Desde lá o cara pegou assim, olhou pra mim, olhou assim pro negócio, colocou um agente lá, um químico, sabe o que é aquilo. Falou, ó, então, esse cara deve receber isso lá. Toda semana ele deve receber um negócio assim. Ele falou, então, isso daqui não é ouro. Isso daqui muito provavelmente é uma parte de uma chapa de bronze de bronze não, era uma coisa sem valor. Parte de uma placa de blá 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 de um avião que derreteram para fazer isso daqui. Caramba! E colocaram essa camada de tinta dourada, meio ouro, sei lá, por cima. Provavelmente para um evento comemorativo de alguma coisa. E eu não sabia falar... Complexo, eu devia ser mais novo, talvez. E aí eu olhei assim e me senti a tia que recebeu um Stradivarius de família e chega no luthier com segurança, achando que de fato que era um Stradivarius. Com 1 milhão no bolso. Exatamente. Só que aí... Mas aí eu... É que a tia, dependendo de quem é, a pessoa continua acreditando que é Stradivarius, mesmo que alguém fale que não é. Não esquece. Ficar com ele aqui, então. Exatamente. Enfim, e voltando, por quê? Concerto, Masterclass, podcast, pra ser referência, pra não morrer. Eu acho que é muito legal isso, sabe? Me dá vontade de fazer de algum jeito. Eu preciso fazer, sabe? Aquele sentimento, cara, imagina que legal, um monte de gente aqui assistindo, o pessoal tocar. Nesse momento eu não tô pensando na venda, eu sei que é uma coisa assim que... Acaba sendo uma consequência. Acaba sendo uma consequência, né? Mas nesse primeiro momento pensei no espaço, eu vi o espaço. Na hora que eu entrei aqui nesse espaço, eu falei, já imaginei tudo. Né? E o pessoal não entendeu nada quando a gente mudou. Falei, pra que um espaço desse grande? Agora o pessoal está começando a entender algumas coisas, né? Então começou a ver a produçãozinha lá embaixo, a questão do estoque separado, as salas aqui bem organizadas, né? A questão da loja, assim, de a gente poder fazer eventos grandes, chamar quartetos para tocar, mais ali de baixo, ali, uns 40 músicos ali, tranquilo. Mais umas 200 assistindo. Mais umas 200 pessoas assistindo. Então, assim, isso é um pouco mais do que só a grana, sabe? É legal, eu acho que pode... Eu sinto que não é... Desde o início eu sinto que não é a grana... Porque quando é a grana, a gente tende a investir em coisas mais metrificáveis. Sim. Isso aí não é nada. Tipo, até dá pra você ter uma ideia, mas é sempre é muito abstrato. Assim. Não tem como. Né? Cara, E a gente vai fazer também um evento aqui que vai ser pra caridade. Então a gente vai arrecadar alimento. Eu acho muito legal isso, ter um espaço para eu poder fazer isso. E, ao mesmo tempo, a loja ficando conhecida. Né? Não é esse o principal objetivo, mas fica conhecida, querendo ou não. Né? Cara, que louco. Então... E vocês fizeram uma coisa que eu acho fantástica e que eu acho que vai virar uma regra. Assim. Outros mercados já fazem, mas em música, do jeito que vocês fazem, pelo menos, eu não conheço nenhuma outra loja que faz. Que é essa questão da parceria com músicos, com influencers, com professores e não sei o quê. Né? Que é basicamente um programa de afiliado para músicos e para professores, influencers. De onde veio essa ideia? Cara, essa ideia veio de uma pessoa que me ajudou desde o começo. Né? E é um amigo meu que desde o começo, quando eu criei o primeiro logo lá no Paint, ele olhou e falou assim, deixa eu te ajudar.
esse moleque é doido. Vem cá. Aí criou um logo pra mim, né? Uhum. Hoje ele faz parte aqui de um conselho de marketing, de estratégia da empresa, então vários direcionamentos. Ele não quer ser mencionado? Ele não quer ser... Podemos mencionar, ele falou que não queria aparecer, fazer o podcast. Mas ele pode ser mencionado. Pode ser mencionado, podem seguir ele também. Felipe Cerqueira no Isso Instagram. aí. Ele é uma das pessoas responsáveis por isso aqui, ó. Sim, com certeza. E é o doido, né? Eu falei, Aham. Felipe, cara, eu vi um espaço assim, assim, assado. Ele, Gabriel, mas e aí? Eu falei, não, se a gente fizer isso, aquilo, vai se pagar. Ele, vai mesmo, meu. Vamos fazer isso aí. Ele já comprou Já rápido. comprou a ideia, assim, não teve muito... Ele olhando dessa forma mesmo, dá pra pagar, vamos embora. Vai ser legal, vamos fazer isso, aquilo. E ele me ajudou por muitos anos, assim, sem ter nada. Sem ter nada, absolutamente nada em troca, né? Que legal. Ele não aceitava eu pagar ele. Isso diz muito sobre caráter. Muito, 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 muito. Falei, Felipe, deixa eu te pagar, não sei o quê. Tentava descobrir alguma coisa pra poder pagar ele, né? Aí às vezes acontecia. Ele falou, meu, precisando de uma corda, cara, toma aqui. Qual corda que você quiser, quando você quiser. Não, é só uma. Aí dá uma murchada, né? Mas. Falei, meu, pega, instrumento também. Sempre foi. Sim, depois a loja foi crescendo, aí ele aceitava pegar alguma coisinha. Né? Mas sempre foi com muito esforço. E aí, do ano passado pra cá, eu falei, cara, chega. Vamos estruturar alguma coisa. Chega. Né? Olha o rumo que tá tomando as coisas, né? Eu quero você também, que você faça mais parte disso, que você tenha mais tempo para estar junto aqui com a gente. E aí ele veio como um conselho e também entrando em alguns projetos especiais, né? Que foi o projeto do Influencer. Que legal. Então ele desenhou o projeto do Influencer e a gente foi melhorando junto, a gente foi chegando, estamos melhorando ainda, né? Porque assim, o normal não só de lojas de música, o normal do mercado é você, sei lá, manda um produto pra pessoa, já pergunta pra ela se ela vai postar, antes de mandar você já pergunta, ó, vou te mandar. Se eu mandar, você posta pra mim, né? Você fala da marca. Eu te dou o produto. Porque nós estamos te mandando aqui, você posta pra marca. Exatamente. Esse é o normal. É que o Felipe tem uma outra visão, não só do mercado do nicho musical, mas de uma visão mais ampla até de outros mercados, inclusive do digital, uma expertise muito grande. Então, no digital é muito comum ter a afiliação e ser boa a afiliação, né? E aí, tanto é que o nosso programa de afiliado, pra gente, não é um programa que a gente fala assim, estouramos. É um programa que a gente tá vendo daqui 5 anos. Entendi. Entendeu? E assim, do jeito que os caras estruturaram, eles abriram pra mim, não vou dar muitos detalhes, mas do jeito que eles estruturaram, de fato tá abrindo mão do lucro da parada. Tá, não tem como. Em nome de construir marca. Exatamente. Exatamente. E a gente abre... A maior parte não fica com a gente. A maior parte fica com o influenciador e também com os compradores. A maior parte tirando gastos operacionais e blá blá blá. Sim, blá, né? do líquido. Da última linha. Da última linha, né? Então, assim, foi um projeto que no começo eu fiquei até assustado, assim, falei, não tem... Felipe, ninguém fala não pra gente, cara. Isso é muito legal. Ninguém fala não, a gente tá na... E tanto é que eu mando mensagem, mandei ontem pra ele, falei, cara, a gente precisa trazer mais gente, porque essa foi uma receita que deu muito certo, né? E assim, a gente pensa no influenciador, a gente sempre pensou, e sempre foi o que o Felipe falou. A gente não vai oferecer uma coisa pra você que eu não gostaria de receber. Então eu vou oferecer uma coisa boa. Tanto é que tem influências que começou a viver disso. Teve influência que largou carreira. Largou carreira. Exatamente. Inclusive teve um caso, que foi um dos primeiros, que a gente pegou e falou assim, cara, você tem muito potencial. Potencial, não era uma realidade. Não é que o cara tinha tantos mil seguidores. Eu falei, cara, você tem muito potencial, o que você faz? Faço isso, aquilo, tal, trabalho aqui. Eu falei, daqui uns dias você vai largar o emprego.
Daqui uns dias você vai lá garimpar. Ele se veste bem ainda, né? E ele se veste bem. E ele vai vir aqui. E ele vai vir Vai aqui. ser um dos nossos hosts. Vai vir. Cara, e assim, e a gente vê isso, é muito gratificante pra gente isso, porque deu certo. Uhum. Deu certo. E isso é só o começo, imagino. E é legal porque assim, você até tem, claro, pro influenciador no outro lado, tem essa bonificação, esse dinheiro que ele vai usar pra viver e fazer as coisas que ele tem que fazer. Mas é um reconhecimento pelo real valor do trabalho do que o cara tá fazendo pra sua marca. Porque querendo ou não, é um trabalho que ele tá fazendo pra sua marca. Que ele não vai conseguir pagar com um violino. Exatamente. Ou com uma corda, necessariamente. Aí quando a gente começou a fazer isso, né? Aí teve influenciador que a gente foi conversar aqui logo no começo. Não necessariamente as marcas precisam sempre ter dinheiro envolvido. Porque muitas vezes o que a pessoa quer não é também o dinheiro. Sim. Às vezes o parceiro ele quer a corda. Também. E ele tá satisfeito com aquilo. Também. E por isso que a gente faz mais do que deveria, às vezes. Mais do que o combinado. Né? A gente envia produtos... Mas vocês não pedem de volta depois de fazer o review? Não. Nunca pedimos. Mas de repente tiver um produto muito caro, uma espalheira de 4 mil reais. A espalheira da piraça, aquela... Pode ser que aconteça. Mas geralmente a gente manda, testa, é seu. Né? Legal. E... Enfim, teve influenciador que a gente fez uma chamada logo no começo da chamada e falou, ó, não me manda coisa porque eu não vou postar. Eu não gosto disso aí. Se não for um negócio sério, eu não entro. Já no começo, já deu a... Eu falei, não é esse tipo de parceria que a gente tem, não. É outro, né? A gente já veio... A gente já sabia o que ia falar. Né? Aí ele falou, não, sério? Nesse nível? Eu falei, nesse nível, cara. A gente tá pra... Pô, legal. A pessoa... hoje é um dos... Se tem placa, tem história, né? Sim. Não, ele falou, já cansei. O pessoal me manda corda aqui e eu falo da corda, o cara vende pra caramba e fica por isso mesmo. Né? Falei, não, o que a gente quer realmente é uma coisa de longo prazo. Né? A gente não quer te enviar um produto X. O que a gente quer é que você venha na loja, teste, fale do que você gosta, do que você aprova. Se você não aprovar, cara, não precisa falar. Se a gente puder melhorar, a gente vai melhorar. Mas não precisa. E até hoje, de todas as vezes que a gente entrou numa reunião com uma pessoa, só uma pessoa que a gente não fechou, que essa pessoa, na verdade, não mora nem no nosso país, é de outro país, né? E a gente não fechou na hora, mas a gente conversou muito. Né? Ela queria fazer outras coisas junto também, queria né, uns projetos mais audaciosos até, mas a gente não fechou porque a gente, tipo assim, não ia... Pra pessoa não ia valer tanta pena, pra gente... Só gastando, sei lá, em euro, em dólar, sei lá o quê? Né? E não ia poder indicar... E o público também não era tão assim, né? Mas não é que falou, meu, agora vamos conversar mais pra frente. Não, tranquilo, e com a gente não tem isso, né? E a gente foi fechando todo mundo. E, ó, basicamente essas parcerias de influencers acontecem através de cupom. E nós temos um cupom desse podcast, eu fiquei sabendo. Cupom do podcast também. Se você quiser comprar na Oliver Strings, que é a patrocinadora desse episódio, você pode... Cordas, violino, violoncelo, viola, espaleira, breu, surdina... Cara, o que você quiser, os caras têm. Tem até captador agora, né? Tem captador oficial da orquestra, top. E aí, como estão os reviews dos captadores? A galera tá gostando? Tá gostando muito, Que muito da hora. top. A gente fez um negócio caprichado mesmo, assim. Se você quiser comprar qualquer um desses Fabricação itens... nacional, tá? Vocês 100%. podem... Fabricação nacional. A gente não vende só produto importado da China, tem importado da Europa, tem fabricação própria, né? E tem uma coisa que eles fazem muito legal, que eu vi, que é escrever tipo o seu nome, ou seja lá o que você quiser escrever, personalizado no arco. No arco e também no case, na manta a gente consegue bordar lá, tá o nome da pessoa. Fica muito legal então, isso. Se você quiser então um violino personalizado, um arco personalizado, um estojo personalizado, o que mais tem personalizado? Tem um chaveiro também. Chaveiro personalizado. Chaveiro a gente manda de brinde, geralmente. Você pode acessar oliverstrings.com.br. Lá é uma loja online e você pode comprar utilizando o cupom... Antes de finalizar a compra, coloca o cupom AFINAAI, tudo junto,
sem acento, sem nada, são 2 As, tá? Então afina, esse último A, aí, do jeito que fala, tá? Afina, aí, tudo junto, que você vai ter um desconto. Eu não vou falar exatamente a porcentagem, porque pode ser que nesse momento seja 1% e no outro momento seja 1%. Então, afina aí, utiliza. E, claro, se você tem um outro influencer que você curte, que é da Oliver, usa o cupom desse influencer que você curte. E se você me conhece do outro podcast lá, você usa o outro cupom do outro podcast. Sem vergonha. Cara, como você vê a gente está começando esse projeto. Ó, a primeira gravação está acontecendo no dia 9 de março de 2024. Esse é o dia da primeira gravação. Como você vê esse projeto em dezembro desse mesmo ano, 25? Tá. Eu já vejo ele com conhecimento aí de uma boa parte do público, né? Um reconhecimento. Eu vejo a gente já fazendo o podcast com mais de 2 pessoas, com 3, com 4 pessoas. Eu vejo a gente fazendo coisas diferentes, no sentido de formatos de podcast, falando de instrumentos, um review junto aqui. Vamos catar um instrumento aí de alguém. Fazer resenha em cima de alguma coisa. Eu vejo também a gente fazendo na loja. Não precisa ser sempre aqui, pode ser na loja, pode ser entrevistas. Eu acho que isso aqui pode tomar vários rumos aí que a gente não está esperando, talvez. Caramba, que legal. E vai crescendo, né? E é o que o público pedir também, né? Eu vou dizer da minha sensação nesse primeiro dia. Porque apesar desse ser o primeiro episódio, que vai sair ao ar, na verdade ele é o segundo que nós estamos gravando. Porque já gravamos um outro. E primeiro, antes de começar a gravar, eu já tinha falado pro Gabriel, cara, eu vou gravar o meu podcast aqui, velho. Porque eu acho que ficou muito legal esse setup aqui. E a gente montou hoje. A gente montou literalmente hoje, entre 8 e 10 e meia da manhã. E eu acho que, tirando isso, o espaço aqui é mais modular do que o que eu tenho disponível em casa. Tá. Então, eu tô falando das minhas sensações, não que isso vá acontecer, mas meus pensamentos agora. E que eu acho que 1 por semana, daqui a um tempo, vai ser pouco. Vai ser pouco. Eu também acho. Dá pra... Cara... Porque a gente tava conversando aqui, velho, eu tava falando, velho, seria muito doideira, foda... Né? Eu não falo palavrão, gente, eu não falo... Seria muito legal para o mercado musical, para as pessoas. Sim. Vamos trazer outras lojas aí também. Sim, sim. Putz. Chegar num ponto, não necessariamente agora, tá, para deixar claro, de ter todo dia de semana. Seria assim... Do caramba, que a gente vem um dia na semana e grava um monte. Tá trocando de roupa, né? Nem trocar de roupa, pra quê? E ter semanal, igual os grandes podcasts fizeram por um período, né? Não necessariamente pra sempre. Porque aproveitar, né, o espaço, o momento. Exatamente. E fazer coisas, eu tô super animado pra fazer trazer review. Todo mundo. E não necessariamente vai estar eu sempre aqui, tá, gente? Então, a não ser que vocês queiram muito. Mas eu acho que vai ter mais gente não querendo. Esse cara aí de novo, não, tira ele. Do que necessariamente querendo. Mas enfim, cara, muito obrigado por topar esse projeto maluco. Um prazer inenarrável ter você aqui na sua casa, basicamente. Se vocês gostaram desse projeto, de verdade esse projeto está aberto. E a gente quer fazer ele da forma mais colaborativa que for possível, tá? Então deixa nos comentários o que vocês mais gostaram dessa conversa, o que vocês acham que seria interessante, que tipo de rumo, que tipo de conteúdo. A gente fez um podcast de conversa, porque geralmente podcasts são de conversa. Sim. Mas enquanto nós estávamos falando, nada impede, por exemplo, lançou os captadores, certo? Uhum. Cara, chama alguém que é do violino captado, que toca em evento, não sei o quê. Vamos conversar enquanto a gente escuta o som do violino captado? Não experimenta isso. Aí com isso daqui. Sim. Pô, esse som ficou assim, esse som ficou assim. Ou fazer um podcast inteiro em cima de um violino de R$600. O que dá pra fazer? Quais são os prós, quais são os contras? Pra quem é, pra quem não é?
E pegar um de 600 mil também. 600 mil? Eu tenho um lá em casa. Tô zoando, não tem não. Não me assaltem, tô zoando. Não tem não. E mostrar... É verdade, cara. Ao invés de fazer uma conversa sobre nós ou experiências ou sei lá, qualquer coisa, Sim. conversar sobre algo que está acontecendo na mesa aqui agora e testar coisas e falar do que gosta, do que não gosta, o que tá legal, o que não tá legal. Eu acho que seria muito legal um formato assim. Claro. E daria pra fazer 1 hora de conversa em cima de alguma coisa. Eu topo, 100%. Maravilhoso! Deixa nos comentários as ideias de vocês, podem ser melhores do que as nossas. Melhor comentário vai receber em casa, no Brasil, 2 jogos de corda. Isso aí. Deixa o melhor comentário feito até a próxima semana, um dia antes do que esse podcast foi ao ar, tá? Um abração Valeu. e até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.